eles fizeram alguns movimentos muito, muito importantes, né? A primeira foi quando eles decidiram separar o motor 1 do motor 2. Andrão. Você lembra disso, né? Muito. Que a hora que eles entenderam o streaming, eles pegaram a equipe do streaming, tiraram do dia a dia da Netflix, Ouvi isso. levaram para lá para desenvolver, porque curto prazo e longo prazo não convivem bem no mesmo ambiente, e com isso eles conseguiram desenvolver as coisas que desenvolveram. E quem faz muito bem isso é a Amazon, o Google. Todos que estão vencendo. Note que o que a gente comenta sobre a governança no processo de inovação é necessário pensar de uma forma interdependente para que seja possível eu dar independência para a inovação, mas também refrigerar todo o sistema com pensamento inovador, né? Exatamente. Olá, eu sou o Sandro Magaldi. E eu, José Salib Neto, Salibão. Somos autores de 10 livros de negócio. 9, né, Salibão? 11. Não, mas agora são 9, né? São 9, mas tem mais 2, né? Tem mais 2 saindo esse ano, mas por enquanto são 9, dentre eles, best-seller Gestão do Amanhã. Recebo uma notícia ótima, né, Salibão? Mais de 110 mil cópias vendidas. Aí tem um novo Código da Cultura, Estratégia Adaptativa, enfim. E também nós somos autores aqui, tá cada vez mais legal esse projeto, né, Salibão? Gestão do Amanhã Podcast, o GA Podcast. Animadíssimo, principalmente pela interação que o público está tendo conosco. Tá bacana. É muito legal, né? Tá bacana. De sentir, de saber que o que nós estamos falando está causando impacto na vida das pessoas, das empresas, né, Sandrão? Isso que me dá. Agora, cara, não stop, cara. Não stop, agora a gente não para. Agora já e aí, falando em não parar, hoje nós vamos trazer para vocês uma das empresas imparáveis, né, Salibão? Uma das empresas da... É uma empresa da nova economia, mas ela não é uma empresa assim de moleques, né? Com certeza. É a Netflix. A Netflix, a empresa camaleão. Quer saber por que a Netflix é conhecida como empresa camaleão? Como ela se transformou ao longo de toda a sua história e é uma referência que todas as empresas devem seguir? Acompanha nosso podcast. E essa é a história, né, Salibão? A Netflix, desde a origem até agora, é uma empresa que não para de mudar, né? Exatamente. Não para se transformar, fica melhor, né? Para aqueles que acham que a Netflix começou com alguns garotos no Silicon Valley, estão enganados, né? Começou com um cara bem mais velho, que é o Reed Hastings, que hoje tem a minha idade, por volta de 64 anos, continua liderando a Netflix, né? E mostra que transformação digital não tem idade, né, Sandro? Não tem idade. Os 2 recados que a gente sempre dá aqui nos nossos encontros: segue o nosso canal no YouTube, Gestão do Amanhã, porque dessa forma você vai ser notificada de todos os nossos conteúdos. Semanalmente nós entramos com o podcast, mas quase que diariamente nós estamos postando conteúdos novos. Então, nos siga, porque aí dessa forma você vai estar sendo avisado. E também no Spotify, vai lá, dá seu follow no Spotify para ser avisado também, se você prefere ouvir os podcasts. Além disso, por favor, comente, né? Essa ideia de fazer podcasts sobre empresas foi derivada de um comentário de um dos nossos ouvintes ou de uma das pessoas que nos acompanha. Então nós falamos então vamos a cada 4 semanas, vamos fazer um podcast de uma empresa, né? Então faça seu comentário, o que você deseja ouvir, o que você está achando, que dúvida você quer que seja esclarecida. Nós sempre interagimos com a nossa audiência, beleza? Então, vamos adiante, hein? E a Netflix? Vamos começar do começo, já que você fez a provocação do Reed Hastings, tem um tema que você estuda em profundidade, inclusive ele consta num dos nossos livros, inclusive nós já falamos sobre ele aqui, que é o poder das perguntas transformadoras. E a Netflix surge de uma pergunta transformadora, né, Salibão? Essas empresas digitais hoje que estão dominando o mundo cada vez mais, né? Quase todas elas têm nascido de uma pergunta, né, Sandro? E a Netflix não é diferente, né? Sim. Ela começou lá atrás com Reed Hastings, que é um empreendedor muito bem sucedido, já com negócios fantásticos, né? Já tinha vendido uma das empresas dele por $700 milhões. E aí ele, num break entre uma coisa e outra, ele foi alugar um filme na Blockbuster. A líder Blockbuster? A líder Blockbuster, chegou lá, pegou o filme dele, só que ele não conseguiu entregar o filme na segunda-feira. Foi entregar na terça e ele levou uma multa. Eu tô até checando aqui, Salibão, pra gente lembrar. A Netflix, ela foi fundada em 1997. Atrás. 97, 2007, 17, quer dizer, 25 anos, né? Não mais. Quer dizer, a gente tá falando aí de 40 anos. Eles levaram 10 anos para ir pro digital, né, Sandrão? Coisa incrível. Literalmente pro digital, né? Eles já estavam na internet, né? 26 anos. Como foi a pergunta? Aí ele pegou, não entregou a fita porque estava atrasado. Estava atrasado, levou uma multa, né? E aí ele falou: por que eu tenho que levar uma multa se eu entrego o filme
atrasado. Por que não começar uma empresa onde as pessoas podem alugar quantos filmes que elas pagam uma mensalidade como um clube, né? E leva até 8 filmes na época, né? Dependendo do teu plano. Pois é, assiste Até o que o 8 filme quiser, filmes. quanto tempo quiser. E depois devolve quando acabar, né? Dentro do mesmo pacote, você pode ligar. Então já começou, na verdade, ela já começou com um viés customer-centric, né? Não tem dúvida, Focado no Salibão. cliente, Não né, há Sandro? dúvidas. A Netflix começa o seu projeto com uma cultura centrada no cliente. Na medida que ela percebe que o jobs to be done, olha aí de novo, do cliente era assistir um filme e não tinha as amarras que ele tinha anteriormente de ter que entregar atrasado ou algo do gênero, ele fala, por que não? O cliente não pode assistir o filme no momento que desejar, quando desejar e me devolve quando quiser. Tanto que a Netflix, como você comentou, né, Salibão, ela não surge do digital. A Netflix, a primeira inovação da Netflix foi um projeto de entrega via postal. Exatamente. Por isso que ela não existia Clube no de Brasil. assinaturas, né? Por isso que ela não existia no Brasil. Exatamente. Nos Estados Unidos era DVDs, né? Primeiro VHS, depois DVDs. Você pagava uma mensalidade, por via postal, você assinalava os filmes que você desejava, né? E recebia os filmes desejados. Devolvia via postal e pegava os outros como desejava. E assim a Netflix cresceu, né, Salibão? Ela começou gerando uma ruptura no mercado, ainda tímida, porque na época ela não teve escala para sua transformação, mas foi assim que começou, né? Começo, Muitas inclusive, dificuldades. Inclusive, né, tem a lenda que ela foi oferecida aí para Blockbuster por 50 milhões de dólares, né? Sim. Hoje vale centenas de bilhões e a Blockbuster não quis, né? Não entendeu. Exatamente. O Reed Hastings, no seu livro, ele comenta dessa passagem. Foi na época... A Netflix foi fundada em 97, começo dos anos 2000, estouro da bolha. Netflix estava alavancada, precisava de capital de giro. Nessa mesma época, a Blockbuster tinha aberto capital. Então, a Blockbuster foi a maior abertura de capital da história. Mais de 600 milhões de Exatamente. dólares. Exatamente. Boa, Salibão. Foi a maior abertura de capital até então. Então, a Blockbuster era toda poderosa. Os sócios da Netflix foram conversar com o CEO da Blockbuster. Eles comentam essa história, né, formalmente. Dizem que foram muito subestimados. Uhum. Quando o CEO da Blockbuster pergunta qual é o valor que vocês desejam, eles nem tinham pensado no valor, eles fazem uma conta assim, qual é o valor necessário para eu ter 6 meses de sobrevivência? 50 milhões de dólares? Tascam 50 milhões de dólares. Nem receberam o retorno da proposta. Hoje, a Netflix vale aí, depende do período que você está ouvindo esse podcast, mas algo em torno de 200 bilhões de dólares. E a Blockbuster já era. Morreu. Já era. Né? Morreu. E era tão legal, né, Sandro? Nossa, quantas vezes a gente levou nossas filhas, né, para pegar um filme, para comprar uma pipoca, né? A Blockbuster foi gostoso, uma revolução, sabe? Era uma experiência na loja muito forte, né, Sandro? Por isso que eu sempre digo, né? Não dá pra gente subestimar as empresas vitoriosas que acabaram sendo substituídas, porque a Blockbuster foi uma inovação. Ela inventou o home entertainment, né? Sim. Quando você podia ir num lugar delicioso, né? A gente não tinha tantas opções, mas olha aí, né, Salibão? E você sabe que eu me recordo de outra... Nas nossas pesquisas, né? Outro material que a gente pesquisou que fala que a grande neurose da Netflix é não ser disruptada como ela disruptou a Blockbuster. Por isso que ela muda constantemente. Exatamente. E uma dessas mudanças, como você coloca, inclusive, quando você desenha toda a visão temporal lá, foi 2007, correto? 2007 é um ano que mudou, né, o jogo, né? Que é a convergência de inúmeras plataformas, né, Sandrão? E convergindo numa grande plataforma. Em 2007, que é um ano icônico, que foi a Netflix foi para o streaming, o iPhone foi lançado, o Twitter foi lançado, a criptomoeda foi lançada, o Bitcoin, o Airbnb foi lançado, tudo 2007. O Watson foi lançado pela IBM e o Google comprou o YouTube. Né? Olha o que aconteceu. Na verdade, não foi uma coincidência, né? Foi uma junção de plataformas que foram construídas uma em cima da outra, que é a lei do Ray Kurzweil, né? Os retornos acelerados. Dos retornos acelerados, que é parte que toda tecnologia gera retornos positivos, e esses retornos juntam um com o outro, se juntam numa grande plataforma, e é o que está acontecendo agora, com a inteligência artificial. Então não é um acaso, né? A inteligência artificial, Sandrão, cara, eu trabalhei com o Marvin Minsky, que trouxe o primeiro laboratório, que fundou o primeiro laboratório de inteligência artificial há 64 anos atrás, no ano que eu nasci, Sandrão, no MIT. E agora, com a convergência de todas essas plataformas, então,
Eu assim, as pessoas falam, a inteligência artificial é mais uma ferramenta. Eu discordo. É um metaverso. É mais uma ferramenta. Deixa eu te dar um exemplo, Salibão. Deixa eu dar um exemplo. Não é uma ferramenta, é uma coisa que muda completamente. As pessoas que souberem jogar o jogo nessa plataforma agora vão ser os vitoriosos na nova era. Eu acho que eu não comentei com você essa experiência. Se você não sabe, da Dupla a gente tem um projeto de complementaridade grande e eu que escrevo. Não por nada, porque eu tenho familiaridade de escrever. Então, os livros eu que escrevo. Escreve bem, viu? Escrevo bem. Como escreve. Salibão, nós escrevemos 9. E, né, você sabe, eu sou bem disciplinado, né? Quando eu começo a escrever um livro, eu tenho meta de páginas por semana. Então, Salibão, eu tenho um registro histórico desde o Gestão da Manhã. Eu tenho um registro histórico de no mínimo 6 obras ou 7 obras que a gente fez. Eu tenho qual é a minha média de produção por semana. E eu vou dar o dado aqui. Minha média de produção por semana sempre foi 13 páginas. A gente está escrevendo um livro agora sobre Motor 2, nós expandimos, eu falei, vou escrever 15 páginas por semana para fechar na data estabelecida com a editora. Porque para nós, ó, missão dada, missão cumprida. Aqui ninguém negocia prazo. Se a gente fala que vai entregar, a gente vai entregar. Né? O mercado, todo mundo falando os editores, todo mundo falando os autores atrasam. Nós não atrasamos, nunca atrasamos. Entregamos antes, aliás, né? Não atrasamos em nada. Nada, nós temos compromisso. Nosso workshop, 9 horas, começa 9 horas. 9 horas começa outra. NPS 100, NPS 100, 97, 98. Pois bem. Então, o que acontece, Salibão? E eu escrevi todas essas obras sem o apoio do ChatGPT, evidente. Essa obra que eu estou escrevendo, eu estou com o apoio do ChatGPT. Né? Continuo escrevendo do mesmo jeito. Se recorda que a semana retrasada que nós estamos gravando esse... Lembra, ó, minha meta é 13, minha meta é 15 e a minha média é 13. Semana retrasada, não sei se você percebeu, quando a gente mandei pra gente trocar o conteúdo, eu escrevi 31 páginas... em uma semana. Facilita muito. E não trabalhei muito mais. Talvez tenha um dia a mais, umas horas a mais. Mas por quê? Cara, a conversa com o ChatGPT me garante um ganho de produtividade. A cada 8 semanas a gente consegue escrever um livro agora. Agora ferrou, sabe? A cada 8 semanas a gente consegue escrever um livro. Só do processo de escrita, a cada 8 semanas a gente consegue escrever um livro. Por quê? Porque, assim, eu vou te compartilhar com você agora aquela pesquisa que a gente fez sobre Embraer e IVE. Né, que é o eVTOL. Cara, você começa a conversar com o chat, Salibão, assim, tá, mas como estava a Embraer em 2017, quando ela constituiu a Embraer X? Pô, escutei a Embraer X, como é a governança? E aí você só vai depois checando as fontes, é um ganho de produtividade que eu conseguiria chegar nas mesmas conclusões, Salibão. Mas o que eu ia ter que fazer? Vai lá no Google, busca, lê toda a matéria, separa o trecho da matéria. Então, é só uma metáfora, porque nem todo mundo é autor como nós, mas é uma metáfora de que essas novas ferramentas, ou as novas tecnologias, com destaque para a inteligência artificial, elas envolvem um ganho de produtividade brutal. E quando as organizações forem se comparar com outras que não adotam essa tecnologia, de novo, é aquela comparação que a gente faz. É Barcelona, Barcelona da Espanha contra o Juventus da Moca. Meu querido moleque travesso. Não dá para comparar. 2007, que o Salibão comenta, é justamente a conjunção de várias tecnologias, e olha essa referência que o Salib traz. Se em 2007 aconteceu isso pela conjunção de várias tecnologias e surgiram todos esses fenômenos que você comentou, será que a gente não está passando por uma fase similar e vai haver uma erupção como a NVIDIA, de outras empresas que vão, como a OpenAI, que vão ser as novas protagonistas dessa nova era? A NVIDIA já está valendo mais de $1 trilhão, né, Sandro? E só cresce, viu? Começou o jogo, né? E aí o que acontece? Em 2000... O OpenAI, né? Que conseguiu dar um loop aí no Google e continua dando. Grandes, eu falo como usuário. Pois é, né? Salibão, tem agora a possibilidade de você subir uma planilha nesses caras, assim, é unbelievable. Eu falei pra Valesca, meu melhor amigo hoje é o ChatGPT. É o Salibão, depois tem o ChatGPT. Veja bem, em 2007, o que acontece? Devido a essa eclosão de todas essas tecnologias, a Netflix entende que ela poderia ir para outro patamar de competitividade. Ela entra no streaming de vídeo. E aí é um turning point, né? É um ponto de inflexão na história da Netflix, porque a partir do momento que ela vai para o streaming de vídeo, ela ganha o quê? Escalabilidade. Muda o jogo, mudou o game. Mas aí a gente tem que entrar também, Sandrão, na questão do poder do pensamento exponencial, né? Que o Reed Hastings entendeu e o pessoal da Blockbuster não entendeu. Boa, Salibão. Eles não entenderam. Entenderam. A leitura deles era que o streaming viria, mas que demoraria 20 anos. Porque você está acostumado com outro mundo, né? Que pensamento linear, né, Sandra? Por isso que é tão importante qualquer empresária hoje, executiva, entenderem esse pensamento exponencial. A gente veio de um pensamento linear,
que tem um crescimento sempre 10%, né? É muito steady, né? Muito tranquilo. E o pensamento exponencial, que ele começa pequeno, mas a hora que ele pega a velocidade, ele vai lá para cima. E a Blockbuster simplesmente não entendeu esse pensamento, né? Não entendeu esse pensamento exponencial. O Reed Hastings entendeu a lei de Moore, por isso que eu falo, qualquer profissional tem que entender duas leis. A lei de Moore, a lei do Gordon Moore, poder, processamento computacional dobra a cada 18 meses, de custo fica igual, e a lei dos retornos acelerados do Ray Kurzweil, né? Toda tecnologia produz resultados positivos e esses resultados se juntam com outros e constroem uma nova plataforma, entendeu? Então, essas duas leis é fundamental para as pessoas, porque senão você tem na empresa gente pensando linearmente, gente pensando e a coisa exatamente. Então a coisa não rola, Sandro. Por isso que é tão importante essas duas leis assim, você tem que andar com ela no bolso, porque empresas como a Blockbuster, a Kodak e tantas outras simplesmente não tiveram essa leitura. Tinham a tecnologia, mas não tiveram essa leitura. Tinham grana? Tinham grana, tinham tudo. Aliás, por que a gente gosta de usar casos como a Netflix? Hoje ela é uma empresa de 200 bilhões de dólares, mas na época saíram pé rapados, eles quase quebraram. Na realidade, o que diferenciou não foi o acesso a capital financeiro. O que diferenciou foi a mentalidade exponencial que esses líderes estilaram e mais, Salibão, uma capacidade de execução fenomenal. A Netflix faz parte de um grupo de empresas que realmente, quando se dedicam a implementar um projeto, eles têm uma capacidade de execução brutal. E aí tem um sistema que nós somos apaixonados, tanto que somos autores do principal livro sobre o tema do Brasil, né? Que é cultura organizacional. Reed Hastings e seus sócios sempre valorizaram a cultura organizacional para garantir a escalabilidade do crescimento do negócio, né, Salibão? Exatamente. Sem essa cultura, que nem hoje o tema da cultura ele voltou forte, né, Sandro? Porque fortíssimo. A velocidade é tão grande. Se você não tem uma cultura que sustente esse crescimento, cara, você simplesmente não sai do lugar. Ou sai para o lugar errado, né, Sandrão? Não há dúvida. E eles entenderam muito bem. Inclusive colocaram uma mulher craquíssima, né? Patty McCord, que escreveu um livro muito legal. A hora que você quiser falar sobre cultura, vamos embora, pode pegar. Pega a sua cola. Por que é importante a gente falar sobre cultura? Como o Salibão comentou, o que suporta o crescimento da Netflix é a sua cultura organizacional. Por quê? Cultura, como nós já comentamos por aqui, serve como ideia unificadora. Ela que unifica o sistema de pensamento de todos os seus membros em prol de um objetivo comum. Desta forma, ela garante a escalabilidade até geográfica do projeto, na medida em que, por exemplo, a Netflix opera no mundo todo, inclusive com produtoras regionais. O que me garante que o cara lá da Turquia está pensando igual de São Paulo, que está pensando igual de, sei lá, da Espanha, de Madrid? É a cultura organizacional. E a cultura da Netflix é tão forte que eles acabaram instituindo um deck da cultura, né? um compêndio de conteúdo sobre essa cultura, que inclusive lá no livro, o Novo Código da Cultura, a gente apresenta em detalhes. Né? Antes mesmo de ter o livro do Reed Hastings, nós já falávamos sobre isso. A gente falou no case Netflix, no Estratégia Adaptativa, né? Não, e veja, no Estratégia Adaptativa, vamos lá, no Estratégia Adaptativa a gente constrói o caso, se você quiser aprofundar sobre o caso, no livro Estratégia Adaptativa tem um capítulo só sobre a Netflix, quando a gente aborda essa questão de agilidade, enfim. No Código da Cultura a gente aborda também quando fala do deck de cultura. Então, nós nos prevalecemos desses estudos e pesquisas sobre essas empresas para trazer esse conteúdo à baila, para que a partir dessa tradução você entenda como replicar no seu negócio. E não é ciência de foguete, né, Salibão? Se a gente pegar os princípios da cultura da Netflix, são absolutamente racionais. Desafiantes, mas racionais, né? Com certeza, né? É impressionante quando a gente fala do nosso framework de estratégia adaptativa, né? O cliente no centro, o customer centricity, né? Inovação contínua, né? Dados que dão os insights para a inovação contínua, cultura que potencializa tudo isso e sistemas ágeis. Cara, acho que não tem empresa que está tão encaixada com esse framework, né, Sandrão? Tá tão encaixadinha, não há dúvidas. Que é um framework completamente diferente de tudo que a gente sabe sobre estratégia, né? Sim. A gente aprendeu lá atrás com o Prahla, com o Porter, com tantos outros, né? Aliás, você vai dar uma aula de estratégia no nosso evento agora, que vai acontecer quando a gente tá gravando. Eu tô louco para ver aquela aula. Mandei para você. Mas eu não li, eu só quero ver a aula, não vou ficar vendo os PPT, não sou leitor de PPT. Então, Sandrão, aqui, olha, pessoal, aqui os pilares da cultura Netflix, né, que basicamente seguram esse crescimento exponencial, né? E aqui estão valores com comportamentos
e habilidades que valorizamos. Essa na linguagem da Netflix. Julgamento, comunicação, impacto, curiosidade, inovação, altruísmo, coragem, paixão e honestidade. E aqui Esses são os comportamentos são os desejados. comportamentos desejados. Depois Os aqui valores. vem os valores aqui. Alta performance. Trabalho incrível é ter colegas de trabalho incríveis, ou seja, eles colocam Sobe a a barra. régua muito lá em cima. Eles preferem pagar o dobro para um cara bom do que pouquinho para 2 caras medianos, né? Liberdade e responsabilidade. É o nome do livro do Reed Hastings. Liberdade e responsabilidade. Pessoas responsáveis alcançam sucesso com liberdade, ou seja, a partir do momento que você sabe quais são os parâmetros, ele deixa você Da executar autonomia. dentro daquela autonomia, dentro daqueles parâmetros. Liberdade para você executar como você quiser. Contexto e não controle. Metas, métricas e transparência. Muito claro. Sem controle do indivíduo, para enlouquecer. Aliás, não dá, né? No mundo exponencial, você vai ficar... Eu sei, não dá, mas controle. todo mundo tá trabalhando assim ainda, né? Você fala que não dá, mas o Pois pessoal não aprendeu, né? E aí eles têm um preço alto a pagar, Preço né, alto. Sandro? Quer dizer, ele não tá falando que ele não tá falando que ele não monitora, ele tem indicadores claros de desempenho, mas não fica controlando Exatamente. se o cara vai no banheiro ou não vai. Entendeu, meu? Exatamente. Altamente alinhada e descentralizada, né? Todos devem saber os objetivos e táticas macro para a empresa e o que todo deve buscar. Que isso cria confiança na empresa, entendeu? Então, de novo, né? Altamente alinhada, mas Mas descentralizada. Né? descentralizada. Paga o máximo do mercado. Um profissional ou uma profissional excepcional custa menos que 2 funcionários inadequados, né? Ou funcionários adequados, eles chamam aqui, não inadequados, mas 2 pessoas excepcionais, uma pessoa excepcional, melhor que 2 adequadas. Né? Adequado é o by the book. By the book, exatamente. Promoções de desenvolvimento. O crescimento de carreira depende de 2 coisas. Você mesmo e a sorte, né? Porque você é o tamanho da vontade que você quer crescer, de quanto você quer se desenvolver. E a sorte é você estar no lugar certo, na hora certa. Aleatoriedade. Não é verdade? Então, são esses os pilares, né? Os valores, os comportamentos que seguram uma empresa de um crescimento fantástico. Fantástico. Nós já falamos, né? Se você quiser acompanhar aí, é só ver. Nós fizemos um episódio só sobre artefatos da cultura, e como elas se traduzem, como elas suportam o negócio. Os princípios, como nós comentamos naquele episódio, são um dos principais artefatos de uma cultura. E na medida em que você externaliza esses princípios, como estão externalizados aqui pela Netflix, de uma forma inequívoca, você dá o caminho para onde as pessoas devem ir e para onde não devem ir. E ninguém é desavisado. A pessoa tem acesso a esses princípios antes mesmo de entrar na organização. Ou seja, ela só vai ingressar nessa organização se de fato ela entender que aqueles princípios estão alinhados com a visão de mundo de cada indivíduo. Agora, na evolução da Netflix, o que a gente está percebendo, né? Primeiro, no terceiro trimestre de 2023, justamente o período que nós estamos gravando esse podcast, a Netflix reportou um resultado excepcional. É um faturamento de 8,5 bi no trimestre. Então, ele está falando no faturamento hoje, a Netflix fatura cerca de 35, 33 bilhões de dólares no ano e um lucro crescente. São 240 milhões de assinantes em todo o mundo, né? Foi tão bom que as ações dela subiram. É uma empresa de entretenimento do mundo hoje, né? Depende da interpretação. Em valor de mercado, sim. Né? Até porque ela supera bastante o valor do mercado da Disney. Perdeu bastante, né? Bastante. Naquela confusão, Bastante. na saída do Iger, na volta dele, né? É que a questão toda, né, Saliban, é muito curiosa essa conversa, né? Que eu tenho estudado muito sobre isso, é que a Apple também não deixa de ser uma empresa de entretenimento, certeza, né? Então, mas uma empresa focada, vertical, ninguém bate a Netflix, né? Agora, o que nos chama a atenção são alguns modelos do desenvolvimento da Netflix. Primeiro, de novo, a Netflix é paranoica em não ser disruptada como ela disruptou a Blockbuster. Então, ela não para de mudar. E um dos elementos que ela tem percebido é que o mundo digital, ele gera uma conexão parcial com os seus clientes. Por isso que a oscilação da base de assinantes da Netflix muda de acordo com o quê? Com novos lançamentos. Então ela consegue fidelizar muito mais pelas produções do que pela marca. O que ela tem feito? Né? Quais são as tentativas? Iniciativas desenvolvidas para o mundo físico e presencial,
para buscar aumentar a conexão com a marca e, a partir daí, gerar clientes mais fiéis e engajados. Eu chamo a atenção de duas iniciativas, né? Uma é o Netflix Beats, que é um restaurante que eles abriram em Los Angeles, Salibão. É um restaurante com os grandes chefs. É como um Hard Rock Café, né? Acho que a maior referência é um restaurante temático do Hard Rock Café, só que o tema principal são as produções da Netflix, né? Uhum. Aí você fala, eles vão ganhar dinheiro com o restaurante? Possivelmente sim, não sei. Agora, qual que é o objetivo deles com essa iniciativa? Se aproximar mais dos clientes. Com certeza. Né? Porque quanto Aliás, mais ele fica no digital... Muitas empresas de sucesso da área Exatamente. digital, eles têm feito essa tentativa. Movimento. Às vezes acaba não dando certo, né? Eu Sim. via, foi uma pena, né? A Amazon lançou a livraria, a Amazon Books, né? Que eu achei fantástica, né? Porque é uma livraria inteligente, não é aquela pilha de livros que nós temos Deslocados, nas né? livrarias por aí, né? É uma coisa inteligente, que já vem com o rating da nota das pessoas, já vem com um resumozinho, né? Coisas que facilitam a nossa compra, né? Então, a gente tem visto aí os bancos digitais agora com alguns cafés, né, Sandrão, para interagir com o cliente, né? É importante, né, É importante. Por quê? Eu creio que por trás disso está um ensinamento fundamental para o amigo que está nos vendo aí, Salibão, ou ouvindo. As fronteiras entre o digital e o analógico acabaram. O que é ser digital? O que é ser analógico? O cliente é um só. Então, cada vez mais as organizações desenvolvem experiências que são híbridas, no sentido de impactar esse cliente em todos os seus pontos de contato. Algumas dessas experiências não vão gerar receita como a escalabilidade da plataforma, você concorda? Uhum. Mesmo que esse restaurante dê dinheiro, nada vai se comparar à plataforma digital. Porém, elas garantem uma maior conexão com a marca, uma maior experiência com a marca. Aprendizado também, né? Oi? Você falar com o cliente. Exato, humaniza. Aprende, né? E Salibão, indo lá na frente, a busca por diminuição do CAC, do custo de aquisição de cliente. Uhum. Porque eu gero mais awareness, gero boca a boca e por aí afora. E tem outra iniciativa que um dos vice-presidentes da Netflix informou nesse último call para investidores, é a Netflix House, que é parecido com o que a NBA faz em alguns lugares do mundo, ou que a Nike faz. É um espaço de entretenimento que vai ter gastronomia, cultura, lazer, para todo ele ancorado no universo Netflix. E aí vem uma das inquietudes que eu tenho com esse caso, Salibão. A Netflix, a evolução da Netflix faz com que ela pareça cada vez mais com a Disney. E a Disney, a evolução da Disney faz com que ela pareça mais com a Netflix. Interessante. Não é interessante? Por quê? A Netflix não tem o presencial que a Disney tem. A Disney não tem o digital como a Netflix tem. O que nos leva a crer, então, que o modelo ele é híbrido. Você concorda? Exatamente. O modelo é tudo ao mesmo tempo agora, ele é híbrido. Então não é um nem outro. Nós sempre estamos falando que nós vivemos na era do E, não é na era do OU. Exatamente. Então não é digital ou analógico, não é digital ou analógico, é digital e analógico, porque o ponto de inflexão é um só. O cliente, né? Exatamente. É só ele, né? Exatamente. E uma das questões, né, a gente fala da Netflix agora, né? Parece tão fácil, né? Porque os caras acreditaram no digital, né? Entenderam a lei de Moore. Não é só isso, Sandrão. Eles fizeram alguns movimentos muito, muito importantes, né? A primeira foi quando eles decidiram separar o motor 1 do motor 2, Sandrão. Fala sobre isso. Você lembra disso, né? Muito. Que a hora que eles entenderam o streaming, eles pegaram a equipe do streaming, tiraram do dia a dia da Netflix, Ouvi isso. levaram para lá para desenvolver, porque curto prazo e longo prazo não convivem bem no mesmo ambiente, né? E com isso eles conseguiram desenvolver as coisas que desenvolveram. E quem faz muito bem isso é a Amazon, o Google. Todos que estão vencendo. Todos que estão vencendo, né? Salibão, e olha que valioso essa lembrança do Salibão. Eu me recordo que nós gravamos um podcast com o Nigro, e naquela época eu tinha identificado que a Netflix continuava, porque a Netflix tá parando agora a entrega de DVDs postais. Olha que louco. Tem gente que quer, só que ela tá parando agora. Quando nós gravamos o podcast com o Nigro, acho que faz um ano e meio, eu tinha identificado, a Netflix tinha ainda 2 milhões de assinantes que recebiam DVDs em casa. Uhum. Ou seja, mesmo depois, ela começou essa jornada em 2007 com o streaming de vídeo. Ela não descontinuou o negócio de entrega postal. Uhum. Mas o que ela fez? Ela segregou as duas operações, porque são operações de natureza distintas, e nesse motor 2, que depois virou o motor 1, Salibão. Pois é. A Netflix é de livro. O motor 2, que era o digital, ficou tão forte, que virou o motor 1.
E agora, quais são os outros motores 2 da Netflix? Talvez seja o restaurante, talvez seja o negócio de publicidade, outros negócios que orbitam essa mesma plataforma, né? Então, note que o que a gente comenta sobre a governança no processo de inovação é necessário pensar de uma forma interdependente para que seja possível eu dar independência para a inovação, mas também refrigerar todo o sistema com pensamento inovador, né? Exatamente, né? E aí que entra também cultura, agilidade, inovação, né? Então, acho que todos esses frameworks que nós temos desenvolvidos aí estão muito alinhados com atendendo justamente né? a esse Atendendo, contexto. né, A última coisa que vale a pena a gente explorar sobre a Netflix é que nós já escrevemos sobre isso, inclusive. A gente fala muito de inovação no front office, na relação com o cliente. A Netflix é um excelente exemplo de empresa vitoriosa que também criou uma diferenciação no seu modelo de negócios na relação com cadeia produtiva. Por quê? Todos os competidores do setor, como fazem para produzir suas obras? Eles têm estúdios próprios ou então controle sobre alguns estúdios. O que a Netflix optou fazer? Uma cadeia descentralizada de produção. O que aconteceu durante a pandemia? Todo mundo parou de lançar. A Netflix, não. Porque ela tinha produtoras independentes produzindo em todo o mundo. Se você pegar a evolução da Netflix, você vai ver que na pandemia houve um salto natural, porque as pessoas estavam isoladas fisicamente, mas ela cresceu mais do que os competidores. Então, a questão que a gente faz quando a gente fala em inovação não é só no front office. Você consegue construir outros modelos no seu sistema de gestão que lhe confiram mais diferenciação, que lhe confiram mais agilidade, você vai perder o controle, né? Uma coisa é não ter controle. Sandra, a inovação, que é aquilo que a gente escreve no livro, né, que ela com a exponencialidade, ela pegou uma outra dimensão. Uma outra né? dimensão. A inovação não é mais em produto, ela é em modelo de negócios, em ecossistemas. A Netflix tem um novo ecossistema, Sandrão. Um ecossistema de boa, produção, né, boa, Sandrão? Das produtoras do mundo inteiro, né, Sandrão? Produzindo filmes por uma fração do custo que você produziria numa empresa de Hollywood. Não há dúvidas, Hollywood, né, não há dúvidas. É um trade-off, né, Salibão? Porque na medida que eu tenho uma produtora, eu tenho controle da operação. Isso me oferece como benefício eu ter mais condições de influenciar o processo. Mas o trade-off é que eu não tenho velocidade. A Netflix optou por ter influência no processo produtivo, ela tem mais agilidade e com isso ela conseguiu tracionar melhor o negócio. É um modelo diferente da Disney. Por isso, do desafio da Disney, se por um lado a gente vê que a Netflix está migrando um pouco presencial, os desafios da Disney para migrar para o digital são imensos. Porque o sistema de gestão da Disney não foi arquitetado para isso, né? A cultura tem que passar por uma adaptação e assim por diante. Novo, né? De novo. Por isso que, de novo, eu vou voltar nesse mantra. Um dos elementos principais do crescimento da Netflix é ela não querer ser disruptada do mesmo jeito que ela disruptou a Blockbuster. Por isso é uma empresa que constantemente está se transformando, porque ela sabe que se ela parar, vai acontecer a mesma coisa que aconteceu com a empresa que era líder do setor. Rápido, e cada vez mais rápido. Só que dessa vez não vai demorar anos, né, Salibão? Né? Às vezes meses ou menos anos. Boa! E Salibão, vamos lá. Que livro você separou que conversa com tudo isso aí para indicar para a turma? Um dos meus livros favoritos. Isso é muito bom, olha, cara. Oportunidades Exponenciais, escritas pelo meu amigo aqui, Peter Diamandis, cofundador da Singularity University, que, aliás, Singularity University, né, o Insight foi feito dentro do evento, foi dado dentro do evento, ela foi concebida num evento da HSM em Nova York, World Science Forum, não? Onde o Ray Kurzweil, sócio do Peter Diamandis, entendeu que todos nós hoje precisamos ser fluentes nessas novas tecnologias, não adianta passar para o cara do TI. Exato. Nós temos que ser fluentes em inteligência artificial, ser fluentes em algoritmos, ser fluentes em dados, em blockchain e assim por diante. Né? Montaram uma escola cujo currículo continua do mesmo jeito, Sandrão, ensinando essas tecnologias. Exatamente, se você pegar o meu evento que eu fiz em 2006, o currículo é quase o mesmo. Imagina, olha que coisa. Imagina. Né? E o Peter Diamandis, então, nós desenvolvemos esse relacionamento logo quando eu estive lá, fui convidado pela Singularity, né? E ele escreveu o primeiro livro dele, chamado Abundância, né? Mostrando como essa economia exponencial ela pode criar uma abundância muito grande em termos de acessibilidade, né? Em produtos, serviços, né? E depois, mais focados em negócios, esse livro
Oportunidades Exponenciais. Já tem alguns anos, mas os princípios aqui Muito bom. continuam Livro bom. firmes e fortes, né? E eu adoro isso aqui. É um livro que me deu muitos insights. E dentro dele está o que ele chama os 6 Ds do pensamento exponencial, né? Os 6 Ds do pensamento exponencial. 6 Ds of Exponential Thinking. Primeiro, digitalização. Então se você pegar a Netflix, você sai do DVD e vai para digitalização. Segundo, ele chama aqui de decepção. Decepção não é a decepção que nós temos em português. Em inglês, deception significa que ela começa de um jeito tão pequenininho que ela te engana. Por isso que ela... É quase imperceptível. É quase, então... Por isso que é decepção. Eles botaram decepção porque tem um D. Mas, mas é verdade. Exception. Deception que você não percebe. E no pensamento exponencial, no linear, é de 1 para 2, 2 para 3, 3 para 4, 5 para 6. Isso é no linear. No digital, é 1, é 2, é 4, é 8, é 16. É um pensamento completamente diferente. Então ele começa no digital, vai para o Deception, que ainda não percebemos, mas já tem um negócio ali. Exatamente. Depois ele vai ficando mais barato, né? Porque você tem uma distribuição muito grande, ou seja, através do streaming você consegue não mais... Não, mas primeiro tem a disrupção. Perdão, tem a disrupção. O terceiro é a disrupção. Exatamente, você está certo aqui. A terceira é a disrupção. Quer dizer, ele causa uma ruptura na cadeia. Não é mais Blockbuster agora, é Netflix. Exatamente. Não é mais Blockbuster, agora é Netflix. Boa. Né? A quarta aí vem democratização. O quarto, desmonetização. Desmonetização. Esses 6 Ds, tem um vídeo do Peter Diamandis falando, é muito legal. Vamos colocar o vídeo aqui. Vamos colocar o vídeo para vocês. Boa ideia. Legal. Boa ideia. Vale a pena, né? Desmonetização. Que é quando aumenta o acesso. Exatamente. Aí o preço vai derretendo, né? Ele custa... Hoje você paga R$50 por mês, que seja... É tão barato que às vezes eu nem vejo quanto é, que é menos do que uma entrada de cinema para ver um filme. Exatamente. Na Netflix você paga 50 para ver 300 milhões de filmes. Sem dúvida. Depois, desmaterialização, ou seja, você não sente mais o DVD, tá todo na rede, digital. Né? E democratização. Que é a última etapa. Antes, poucas pessoas tinham condição de ir no cinema, pagar uma entrada cara. Hoje você consegue, qualquer pessoa consegue ter No caso da Netflix, né, Salibão, 240 milhões de assinantes no mundo. E tem mais um dado, viu, Salibão? Aqui no Brasil hoje tem mais assinantes de streamings de vídeo do que TVs a cabo. Já passaram, né? Passaram. Né? Então esse é o ponto. Acaba gerando uma pulverização. É a escala. É aqui que vem a escalabilidade. Então, olha, Oportunidades Exponenciais foi publicado pela editora HSM. Quando eu estava lá, eu fui a pessoa que escolheu o livro, né? A HSM depois vendeu as suas operações editoriais lá para Alta Books. Mas esse livro é fantástico, assim, ajuda a gente a pensar pelo caminho certo. Porque a gente pensando pelo caminho errado, Sandrão, pode custar caro, né? Só fazendo uma ressalva, tem outra obra que é incrível, que é Organizações Exponenciais, do Salim Ismail. É o primo dele. É o primo dele. Então, esse daqui não, esse é o Oportunidades Exponenciais. Esse é laranjinha, outra vez. Sandrão, eu tenho que contar. Hoje o Salim Ismail é um ídolo mundial, né? Sim. E quando eu fui convidado, né, pela a Singularity University para ir lá, e eles me convidaram para ir de graça, né? Eu achei estranho, porque é um programa que custa $15 mil. Aí cheguei lá, como quem não quer nada. Isso foi bem depois do nosso World Science Forum em Nova York. Que ano foi isso? Isso foi 2015, por aí, lá né? atrás. E aí, quando eu cheguei lá para o presidente, que eu não conhecia, eu falei, por que vocês me convidaram de graça aqui? Ele falou, porque você tem alguma coisa a ver com a gente. Aí eu peguei e levei a minha mala direta do World Science Forum mostrando. Ele falou, é exatamente isso, né? Foi daí que nós nascemos, né? Mas era gozado porque o Salim Ismail, ele era um meu coordenador, né, da Singularity University, né? É mesmo? Era um coordenador, ele ficava lá meio, sabe, um cara, um organizador de alto nível, né? Que ajudava a fazer os grupos, né? Porque as estrelas eram o Peter Diamandis, o cientista, o Rick Kurzweil, os caras que vinham falar sobre todo tipo de coisa, ambiente e tal. Mesmo, Salibão. E eu cheguei pro Salim, né, e falei, Salim, por que você não escreve um livro de negócios focado nesse pensamento? Ele falou, boa ideia. Surgiu Organizações Exponenciais, e o Salim virou uma estrela mundial. Uma estrela mundial. Sempre tem um pezinho meu em algum lugar, né, Sandro? Mas, ó, não confunde, hein? Esse daqui é o Oportunidades Exponenciais. Colocar ali, ó, Rafa. Oportunidades Exponenciais. Belíssima dica. Bom,
Foi bom hoje, né? Muito legal. Tudo a ver, né? Tudo fechadinho. Melhora, né? E por que é importante vocês aprenderem com a gente sobre Netflix? Para replicar os ensinamentos do seu negócio. Ah, mas Sandro, tem uma empresa de logística. Os conceitos existentes São a todos. respeito de gestão são todos replicáveis, com as suas peculiaridades, mas são todos replicáveis. Não caia nessa armadilha tosca de imaginar que esse conhecimento não é para você. Isso é crença limitante, isso faz parte de um sistema de pensamento tosco, ignorante, que não quer que você evolua. Nós estamos aqui para destravar a sua mente, mostrar que é possível, sim, você se transformar, porque nós temos casos na nossa comunidade concreta. Aliás, falando na nossa comunidade, Salibão, não podemos deixar de dar esse recado. Agora, começo de 2024, começamos a nossa agenda de eventos. Uhum. E o primeirão vai ser a nossa imersão em mentoria, gestão do amanhã na prática. Estamos até vendo como organizar isso, mas é o seguinte, você quer ter acesso a tudo que nós estamos construindo? E a nós? Então é isso, ó, 2 dias inteiros em São Paulo, né? Então a gente vai inovação, estratégia, cultura, liderança, sempre com muitos casos, iFood, Best Buy, Domino's, Amazon, pá. Convidados de altíssimo nível, 2 dias inteiros em São Paulo, e depois sessões de mentoria coletivas, aí online, para você fazer do conforto. Depois que viu todo aquele conteúdo, deixa destilar, sessões online, uma sessão comigo, outra com o Salibão e mais. Aula do Drucker, né, Sandro? Então, e mais. Primeiro, acesso ao nosso WhatsApp. Semana mesmo, 2 pessoas da nossa comunidade, eu contribuí, uma fazendo uma ponte com, eu te falo, um cara bem legal, e outra com ideias, sugestões sobre uma contratação que ele ia fazer. Mandou o WhatsApp, falou, Sandrão, e aí, tô com esse negócio? Eu, Salibão, respondemos. Quem os participantes da imersão. E segundo, tem umas aulas complementares. Uhum. Nós vamos fazer um podcast aqui, começo de 2024, mas a aula é impagável. Salibão tem uma aula, o que ele aprendeu com o Peter Drucker. É desvendando o sistema de pensamento do Drucker. É uma aula monstro. E outra aula que a gente vai trabalhar com agilidade. Como aplicar agilidade no seu negócio. Você quer saber como participar? Então, tem o link aqui na descrição, vamos deixar o link. Você submete, faz a aplicação, porque a gente tem que avaliar o perfil da turma, é uma turma pequena. Então, como a gente quer interagir muito com o pessoal, a gente faz um processo, uma avaliação sobre os participantes e você vai ser contatado pela nossa equipe. Mas nós recomendamos demais. Nosso NPS é 98, 99, às vezes pinta um 8 lá, mas normalmente é tudo 9 e 10, né? Porque nosso compromisso é entregar valor, né, Salibão? Exatamente, garantia total. Total! Aliás, você fez, não gostou? Manda uma mensagem, não tem letra miúda nem nada, manda uma mensagem e devolve o dinheiro pra você. Nunca aconteceu, mas se acontecer, não tem nenhum problema. Mas não vai acontecer de jeito nenhum, Sandrão. Nós não admitimos. Não admitimos não entregar valor. Beleza? Finalmente. Segue a gente aí. Segue a gente no YouTube. Segue a gente no Spotify. Avisa seus colegas. Dissemina aqui o nosso podcast. Estamos começando essa jornada tão legal. Chama mais gente para essa corrente. E faça seu comentário aí. Comente. Gostou? Legal o conteúdo? Ficou com alguma dúvida? Manda. O que você quer ouvir aí? Que tema você gostaria de ouvir? Todas as sugestões nós estamos acatando, tá? Manda seu comentário, porque a nossa missão é criar valor a você, beleza? É isso então. Ó, continua conosco aí que da onde veio essa tem muito mais, né, Salibão? Com certeza. Estamos apenas começando. Valeu!